Meus filhos, antes de contar essa história, quero que vocês saibam de uma coisa. Algumas marcas a gente carrega para sempre no coração, mas são essas cicatrizes que mostram o quanto a gente é forte. Meu nome é Clara de Assis Pereira e hoje eu tô com 87 anos e por muitos, muitos anos eu guardei essa história só para mim. Meus netos, sabe? Eles insistiram tanto para eu contar um pouco da minha vida. E acho que talvez tenha chegado a hora de dividir com vocês o que aconteceu comigo. Lá nos anos 60, quando eu era só uma mocinha, uma professora cheia de sonhos. Nasci em 1938, numa cidadezinha chamada Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Éramos 7 irmãos, e eu era a segunda mais velha, filha de um ferroviário e de uma dona de casa. Desde pequena, meu pai falava que eu tinha cabeça boa para os estudos. Foi um sacrifício enorme para os meus pais me manterem na escola. Naquela época, né? Menina estudar era quase um luxo. Meu pai sempre dizia que a educação era a única herança que ele podia me deixar. E eu me agarrei nisso, com unhas e dentes. Aliás, antes de eu continuar, me conta aí nos comentários de onde você está assistindo esse relato da minha vida. Aproveita, querida. Já se inscreve no canal e deixa aquele joinha no vídeo, tá bom? Com 16 anos, eu já dava umas aulinhas particulares para as crianças da vizinhança. Aos 18, contra a vontade de um monte de parente, meu pai me mandou para Taubaté para fazer o curso normal. Foi lá que eu conheci meu falecido marido, o Beto. Ele trabalhava na farmácia perto da pensão onde eu morava. A gente casou em 1960. Eu com 22 aninhos, ele com 27. Um ano depois, eu consegui uma vaga como professora de português na Escola Estadual de Roseira, uma cidadezinha menor ainda, a uns 25 quilômetros de onde a gente morava. Nossa vida era simples, mas muito honesta. A gente morava numa casinha de 3 cômodos, alugada, lá no fim da cidade. O Beto arrumou um trampo numa madeireira da região. Ele ralava, minha gente, das 5 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sábado. E às vezes ainda pegava um bico no domingo para fazer um extra. Nosso sonho era juntar uma grana para comprar um terreninho e, quem sabe, um dia levantar nossa própria casinha. Como a gente não tinha grana para comprar um carro, isso era coisa de rico para família como a nossa. E o ônibus que ia até Roseira custava quase 1/5 do meu salário. Eu fazia o caminho até a escola a pé. Saía de casa às 5 da manhã para chegar às 7h30 e começar a dar aula às 8 em ponto. O caminho era longo e solitário. No verão, o sol já estava quente quando eu estava na metade do caminho. No inverno, eram quase 2 horas andando no escuro, só com uma lanterninha de pilha que o Beto tinha me dado de presente. A estrada que ligava as 2 cidades era de terra batida, com uns pedaços de cascalho. Em dia de chuva, vixe, virava um lamaçal só. Nossa! Quantas vezes eu cheguei na escola com a perna toda suja de barro, até os joelhos. Eu levava um par de sapatos a mais numa sacola, para trocar antes de entrar na sala de aula. Não podia dar esse mole de aparecer toda desarrumada na frente dos alunos e do diretor. Professora tem que dar o exemplo, vivia dizendo o seu Amaro, o diretor da escola. Minha turma tinha 42 alunos. Tudo moleque e menina, de 11 a 15 anos. Todos de família simples, filhos de lavrador, de gente do comércio, de funcionário público. Alguns vinham de sítios bem longe. Os pais traziam de carroça antes do sol nascer. Outros andavam quilômetros a pé, que nem eu. Mesmo cansados, chegavam com os olhinhos brilhando, com uma sede de aprender. Dar aula naquele tempo era outra coisa, completamente diferente de hoje.
A gente não tinha recurso, quase nada de material. Livro era raro e caro. Eu mesma preparava umas apostilas e exercícios, batendo tudo na máquina de escrever, em papel de seda, para depois rodar no mimeógrafo a álcool da escola. Minhas mãos ficavam roxas de tinta, e aquele cheiro forte grudava na minha roupa. Mas ver aquela criançada aprendendo a ler. Machado de Assis, José de Alencar, Cecília Meirelles. Ah, isso não tinha preço. O almoço eu levava de casa numa marmita de alumínio. Geralmente era arroz, feijão e um ovo frito. Em dia de festa, um pedaço de linguiça ou uma carninha moída que o Beto trazia da cidade quando ia fazer compra. Eu comia sentada debaixo de uma mangueira, lá no pátio da escola, junto com uns alunos que também não podiam ir para casa na hora do almoço. Aí, eu aproveitava para tirar as dúvidas deles, ouvir as histórias, conhecer um pouco das famílias. As aulas acabavam às 4 da tarde, mas eu sempre ficava até mais tarde, corrigindo prova, preparando material para o dia seguinte, ajudando algum aluno com dificuldade. Lá pelas 5h30, eu começava minha caminhada de volta para casa. No verão, tudo bem. Ainda tinha a luz do sol para me acompanhar um bom pedaço do caminho. Mas no inverno, principalmente entre maio e agosto, a escuridão já tomava conta da estrada quando eu saía da escola. O Beto sempre me pedia para esperar que ele fosse me buscar depois do trabalho. É perigoso, Clara. Uma mulher sozinha nessa estrada. Mas como, meu Deus? Ele saía às 6 da tarde da madeireira. Depois ainda tinha que ir para casa buscar a bicicleta velha que a gente tinha. Até ele chegar na escola, já ia ser quase 8 da noite. Eu não podia fazer os alunos e o seu Amaro esperarem tanto. E se eu ficasse até tarde, a gente ia chegar em casa depois das 10, sem tempo para fazer janta, arrumar a casa, preparar as aulas do dia seguinte. Então eu insistia em voltar sozinha. Não se preocupa, Beto. Todo mundo me conhece por aqui. Sou a professora de português. Ninguém vai mexer comigo. Eu confiava que meu guarda-chuva e a minha lanterninha iam me proteger de qualquer perigo. Além disso, eu ia rezando o terço o caminho todo. Minha mãe sempre dizia que Nossa Senhora protege suas filhas, e eu acreditava nisso. A graninha que a gente economizava era pouca, mas era sagrada. Cada centavo ia para uma latinha de goiabada que ficava escondida debaixo do nosso colchão. A cada 3 meses, a gente ia na Caixa Econômica depositar nossas economias. O gerente, seu Matias, sempre recebia a gente com um sorriso. Os professores são o futuro desse país, ele dizia. Mal sabia ele o sufoco que a gente passava para sobreviver com dignidade. Em 1963, a gente finalmente conseguiu juntar o suficiente para dar entrada num terreninho, lá na beirada da cidade. Era um pedaço de chão bem humilde, numa rua sem asfalto, sem água encanada e sem luz. Mas era nosso. A gente tinha 5 anos para pagar o resto, em prestações mensais que comiam quase metade do salário do Beto. Isso queria dizer apertar o cinto ainda mais, trabalhar mais, economizar em tudo. O Beto começou a fazer bico de ajudante de pedreiro nos domingos, para aprender o ofício e, quem sabe, construir nossa casa com as próprias mãos. Eu comecei a dar aula particular no fim de semana para os filhos dos comerciantes da cidade. Por uns trocados a mais, eu ajudava as senhoras com mais posses a escrever carta para os parentes longe ou a preencher documento. Foi nessa época que eu descobri que estava grávida do nosso primeiro filho. A alegria foi imensa, mas o medo também. Como é que a gente ia sustentar uma criança, pagar o terreno e ainda juntar dinheiro para construir a casa? O médico do postinho de saúde disse que eu precisava parar com aquela caminhada toda, que era arriscado para a gravidez. Mas como? Se eu pedisse afastamento da escola, a gente perdia meu salário. Se eu gastasse com ônibus, não ia sobrar nada no fim do mês. Então a gente seguiu em frente. O Beto trabalhava cada vez mais.
E eu continuei dando minhas aulas, fazendo o mesmo caminho todo santo dia. Agora com um filho crescendo aqui dentro de mim. Os alunos notaram minha barriga crescendo. Ficaram todos felizes com a novidade. As meninas mais velhas faziam questão de me levar até o portão da escola no fim da tarde. "A senhora não deve carregar peso, professora", elas diziam, pegando minha bolsa cheia de cadernos. Em maio de 1964, quando eu estava no 5º mês de gravidez, começou a cair uma chuva. Uma chuva que não parava mais. As estradas viraram um lixo. O barro chegava no meio da canela. E mesmo de galocha era difícil andar. Tinha uns trechos que a água fazia umas poças enormes que eu tinha que dar a volta, aumentando ainda mais o caminho. Mesmo assim, não faltei um dia sequer. Meus alunos precisavam de mim e a gente precisava do meu salário. Foi numa dessas tardes chuvosas de maio que a minha vida mudou para sempre. O céu ficou escuro mais cedo que o normal. Um temporal estava se formando. O seu Amaro até sugeriu que eu saísse mais cedo, para tentar chegar em casa antes da chuva forte começar. Arrumei minhas coisas na correria, me despedi dos alunos que ainda estavam lá e comecei minha jornada de volta. O céu estava pesado, de um cinza escuro que anunciava tempestade. Eu apertei o passo o máximo que minha condição deixava. A barriga já limitava meus movimentos e o médico tinha me avisado para não fazer esforço. Mas o medo de ficar presa na estrada durante um temporal era maior. Tudo o que eu queria era chegar em casa, preparar um chá quentinho para o Beto quando ele chegasse do trabalho, corrigir as redações dos meus alunos do 7º ano e finalmente descansar um pouco. Eu já tinha andado quase metade do caminho quando os primeiros pingos grossos começaram a cair. Logo a chuva apertou e mesmo com o guarda-chuva, minha roupa começou a encharcar. O vento forte jogava a chuva por baixo, molhando minhas pernas, meus pés. O barro da estrada grudava na minha galocha e cada passo era um sacrifício. A estrada estava deserta, como sempre naquele horário. Os trabalhadores da roça já tinham voltado para casa e era raro passar um carro ou uma carroça por ali. Aquele silêncio, quebrado só pelo barulho da chuva caindo, sempre me deu um certo incômodo. Mas naquele dia, parecia especialmente ameaçador. Foi quando eu vi uma figura se mexendo entre as árvores na beira da estrada. No começo, pensei que fosse algum bicho. Talvez um cachorro procurando o abrigo da chuva. Mas logo eu vi que era uma pessoa. Um homem. Ele estava lá, parado, observando. Senti um arrepio na espinha, um pressentimento ruim. Apertei o passo o máximo que eu pude, agarrando com força a alça da minha bolsa e o cabo do guarda-chuva. Mal sabia eu que aquela caminhada que eu fiz centenas de vezes ia mudar o rumo da minha vida para sempre. É muito difícil, sabe? Contar isso para as pessoas. É uma coisa que me atormentou por muito tempo, psicologicamente. Por isso eu peço para vocês curtirem este vídeo e comentarem alguma coisa para me deixar mais alegre. Isso ajuda muito. Aquele homem começou a se aproximar. Conforme a distância diminuía, eu reconheci o rosto dele. Era o tal do Nego Dito, como o pessoal conhecia ele por ali. Um andarilho que vivia de bico e de esmola. Eu já tinha visto ele algumas vezes na porta da escola, pedindo comida ou dinheiro. O seu Amaro sempre mandava ele embora, dizendo que vagabundo perto de escola dava mau exemplo para as crianças. "Boa tarde, professora", ele disse, com uma voz arrastada. O cheiro forte de pinga chegou no meu nariz, mesmo com a chuva caindo. "Tá precisando de ajuda com essa chuva toda?" "Não, muito obrigada", eu respondi, tentando parecer firme, apesar do medo que crescia dentro de mim. "Tô acostumada com esse caminho. Uma mulher bonita que nem a senhora não devia andar sozinha por aí." Ele insistiu, agora andando do meu lado, ainda mais carregando um filho na barriga. Eu mantive os olhos fixos na estrada,
apertando o passo o máximo que eu podia. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Meu instinto gritava para eu correr! Mas com a barriga de 5 meses e aquele lamaçal, era impossível. Eu tenho que ir. Meu marido está me esperando. Eu menti, na esperança de que isso afastasse ele. Ele riu, um riso que me gelou até a alma. Seu marido, aquele que rala na madeireira até tarde, ele nem deve ter chegado em casa ainda. Naquele instante, eu percebi que ele sabia da minha rotina. Sabia quem era meu marido. Sabia que eu estaria sozinha naquela estrada. Talvez estivesse me observando há dias, semanas. O que o senhor quer? Perguntei, parando de andar e virando para ele, tentando esconder a voz trêmula. Não tenho dinheiro. Se é isso que o senhor quer. Dinheiro? Ele deu outro riso seco. Acha que é só isso que um homem que nem eu quer de uma mulher como a senhora? Eu não lembro exatamente o que aconteceu nos minutos seguintes. Eu sei que tentei me defender com o guarda-chuva, batendo nele com toda a força que eu tinha. Ele arrancou o guarda-chuva da minha mão com facilidade e jogou longe. Eu tentei correr, mesmo sabendo que era inútil. Ele me agarrou pelos cabelos, me puxando para trás com violência. Socorro! Eu gritei, mas sabia que ninguém ia ouvir com o barulho da chuva, que agora caía torrencialmente. Por favor, eu tô grávida! Cala a boca! Ele mandou, tapando minha boca com uma mão áspera e suja. Enquanto com a outra, ele agarrava minha bolsa e jogava no chão. Não quero seu dinheiro, mas vou levar mesmo assim. O que veio depois foi um pesadelo. Um pesadelo que eu carrego comigo há mais de 60 anos. Ali, na beira daquela estrada de terra, debaixo daquela chuva impiedosa, eu vivi o horror que nenhuma mulher deveria viver. Eu senti meu corpo sendo violado, minha dignidade arrancada à força, meu futuro despedaçado em questão de minutos. Quando tudo acabou, ele simplesmente pegou minha bolsa do chão, tirou o pouco dinheiro que eu tinha, jogou os cadernos dos meus alunos na lama e foi embora, sumindo entre as árvores como uma sombra do mal. Fiquei ali, caída na lama. Por quanto tempo, não sei dizer. A chuva continuava caindo, se misturando com as minhas lágrimas. Eu sentia dor no corpo todo, mas principalmente um vazio, uma sensação de que algo dentro de mim tinha se quebrado para sempre. Juntei as forças que me restavam e me levantei. Ajeitei a roupa rasgada e enlameada o melhor que pude. Catei os cadernos encharcados, coloquei de volta na bolsa. Olhei para minha aliança, a única coisa de valor que ele não levou, e pensei no Beto. Como contar para ele? O que ele ia pensar de mim? Andei o resto do caminho num estado de choque, como se eu estivesse fora do meu próprio corpo. O mundo em volta parecia distante e real. Cheguei em casa, já era noite. O Beto ainda não tinha chegado, graças a Deus. Eu não queria que ele me visse naquele estado. Fui direto para o banheiro, enchi a bacia com água e me lavei, esfregando a pele com tanta força que deixei ela vermelha. Como se eu pudesse limpar não só a sujeira, mas apagar o que tinha acontecido. Troquei de roupa, escondi as peças sujas no fundo do cesto e tentei dar uma arrumada na casa. Comecei a preparar o jantar mecanicamente, como toda noite. Era como se meu corpo soubesse o que fazer enquanto minha mente flutuava, desligada. Quando o Beto chegou, lá pelas 8 da noite, encontrou a mesa posta, a comida pronta e a esposa sentada em silêncio, olhando para o nada. Clara, tá tudo bem? A voz dele me trouxe de volta para a realidade brutal. Sam, só tô cansada, consegui murmurar. Ele chegou perto. Reparou nos meus olhos inchados, no tremor das minhas mãos. Você tá diferente. Aconteceu alguma coisa? Eu balancei a cabeça Não, incapaz de falar, com medo de que, se eu abrisse a boca, eu ia desabar a chorar. A gente sentou para jantar.
Mas eu mal conseguia engolir a comida. Cada vez que o Beto olhava para mim, eu sentia uma mistura de vergonha e medo. Vergonha pelo que aconteceu. Medo da reação dele quando soubesse. Você se molhou toda nessa chuva, não foi? Tá tremendo. Deve ser febre. Ele botou a mão na minha testa, num gesto de carinho que quase me desmontou. Vou dormir, anunciei, levantando de repente. Amanhã eu acordo cedo. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Deitada do lado do meu marido, eu não conseguia fechar os olhos sem reviver aqueles momentos de terror. Cada vez que o Beto se mexia na cama, eu me encolhia toda, como um bicho ferido e assustado. De manhã, eu disse que estava indisposta e que não ia para a escola. Foi minha primeira falta em quase 4 anos. O Beto insistiu para eu ir no médico, mas eu não quis. O medo do que um médico podia descobrir, das perguntas que ele ia fazer, era maior que as dores que eu sentia. Passei o dia num estado de torpor, andando pela casa como um fantasma. Não conseguia comer. Não conseguia chorar. Parecia que todas as minhas emoções tinham sido sugadas, deixando só um vazio dolorido. À tarde, recebi a visita da dona Nair, mãe de um dos meus alunos, preocupada com a minha ausência na escola. Os meninos ficaram perguntando pela senhora, dona Clara. O seu Amaro mandou ver se a senhora estava doente. É só um resfriado forte, menti. Peguei chuva ontem. Ela me olhou com aqueles olhos que pareciam ver através da gente. Dona Nair era conhecida na cidade pela sua intuição. Tem certeza que é só isso, filha? Algo no tom gentil da sua voz. No jeito como ela me chamou de filha. Fez minhas defesas começarem a cair. Senti as lágrimas finalmente vindo, depois de horas daquele vazio seco. Ai, dona Nair, foi tudo o que eu consegui dizer antes dos soluços tomarem conta de mim. Ela simplesmente me abraçou, como uma mãe abraça uma filha machucada, e deixou eu chorar no ombro dela. Não fez pergunta, não pediu explicação, só ficou ali, em silêncio, oferecendo o conforto da sua presença. Quando os soluços finalmente diminuíram, ela segurou minhas mãos entre as dela, mãos calejadas de quem trabalhou na roça desde menina. Agora me conta o que aconteceu de verdade, minha filha. E eu contei. As palavras saíram tropeçando, cortadas pelas lágrimas e pela vergonha. Contei sobre o homem na estrada, sobre a violência, sobre o medo que eu sentia agora. Medo de sair de casa, medo pelo bebê, medo da reação do Beto. Ele vai me culpar, murmurei. Vai dizer que eu não devia andar sozinha, que ele sempre me avisou. Seu marido te ama, dona Nair disse com firmeza. Ele vai ficar furioso, sim, mas não com você, com o monstro que fez isso. E se ele não acreditar em mim? Se achar que eu provoquei de algum jeito? Dona Nair balançou a cabeça com força. Agora me escuta bem, Clara. O que aconteceu não é culpa sua. De jeito nenhum. Você é a vítima aqui, não a culpada. Seu marido precisa saber. E vocês precisam ir na polícia. A ideia de contar pro Beto, de reviver tudo de novo na frente dele e depois na delegacia, me apavorava. Mas a dona Nair tinha razão. Eu não podia guardar aquilo dentro de mim como um segredo sujo e venenoso. E se a polícia não fizer nada? Se não acreditarem em mim, eles vão fazer. Vão, ela garantiu, embora seus olhos dissessem outra coisa. Nós duas sabíamos que, em 1964, numa cidadezinha do interior, a palavra de uma mulher contra a de um homem, mesmo um andarilho, não valia muito. Mas mesmo que não façam, você não pode deixar isso te consumir por dentro. Você tem um bebê para pensar agora. Naquela noite, quando Beto chegou do trabalho, me encontrou sentada na mesa da cozinha, com os olhos inchados, mas secos. O choque de ver a sempre ativa Clara em casa, pela segunda vez, fez o rosto dele se transformar em pura preocupação. A gente precisa conversar, eu disse,
com uma voz que mal reconheci como sendo minha. Ele sentou na minha frente, tirou o boné surrado que sempre usava, passando as mãos calejadas pelos cabelos já ficando grisalhos. Fala, mulher. Tá me deixando preocupado. As palavras entalaram na garganta, mas eu forcei elas a saírem. Aos poucos, eu relatei o que tinha acontecido na estrada durante a tempestade. Eu vi o rosto do meu marido mudar conforme eu contava, da preocupação para a incredulidade, e depois para uma fúria contida que fez seus olhos escurecerem e suas mãos apertarem a beirada da mesa com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Quem foi? Ele perguntou. A voz baixa e controlada, mas carregada de uma raiva que eu nunca tinha visto naquele homem gentil. Me diz quem foi, Clara. Aquele andarilho. O Nego Dito, respondi. Minha voz quase sumindo. Mas, Beto, por favor, não faz nada aqui. Ele se levantou de repente, derrubando a cadeira. Vou quebrar esse desgraçado. Não, eu levantei também, segurando ele pelo braço. Você não pode fazer isso. Pensa no nosso filho. Que futuro ele vai ter se você for preso? A gente tem que ir na polícia. Deixar que eles resolvam. Polícia? Ele riu, um riso amargo, sem humor nenhum. Que polícia, Clara? O delegado Bira, que passa metade do dia bêbado. Os mesmos que não fazem nada quando os filhos do coronel Firmino quebram a cidade no fim de semana. Ele tinha razão. E eu sabia disso. Mas a alternativa, o Beto fazendo justiça com as próprias mãos, me apavorava ainda mais que a indiferença da polícia. Por favor! Por favor! Eu implorei, sentindo as lágrimas voltarem. Se você machucar ele, vão te prender. Eu vou ficar sozinha com um filho para criar. Sem você. Eu não posso. Não posso perder você também. Algo no meu tom de desespero, ou talvez nas lágrimas que agora corriam soltas pelo meu rosto, pareceu alcançá-lo. As feições dele se suavizaram um pouco e ele me abraçou, apertado, como se quisesse me proteger de todo o mal do mundo. Me perdoa, ele murmurou contra meu cabelo. Eu devia ter ido te buscar todo o dia, como eu queria. Devia ter insistido mais. Se eu estivesse lá. Não é sua culpa. Eu repeti as palavras da dona Nair. A culpa é dele. Só dele. Ficamos assim, abraçados no meio da nossa cozinha pequena, por um longo tempo. Quando finalmente nos separamos, o Beto tinha uma expressão determinada no rosto. Vamos na delegacia agora. Ele decidiu. E se eles não fizerem nada? Bem, aí eu resolvo do meu jeito. O delegado Bira nos recebeu com um aborrecimento claro, por ser incomodado àquela hora da noite. Sentado atrás da sua mesa gasta, com uma garrafa de cachaça mal escondida na gaveta, ele ouviu meu relato com uma cara de tédio. A senhora tem certeza que foi o tal do Nego Dito? Ele questionou, sem nem levantar os olhos para mim, enquanto rabiscava algo num papel. Tava chovendo, escuro. Fica difícil ter certeza. Tenho absoluta certeza, eu afirmei, tentando manter a voz firme, apesar da humilhação que eu sentia por ter que reviver tudo de novo, ali, na frente daquele homem indiferente. E a senhora não provocou de alguma forma? Sabe como é, às vezes um sorriso, um bom dia mais animado? Esses homens simples interpretam mal as coisas. O Beto, que até então estava quieto do meu lado, levantou num pulo. Que absurdo é esse que o senhor está falando? Minha mulher foi atacada na estrada, violentada, e o senhor vem com essa conversa? O delegado finalmente levantou os olhos, irritado com o tom do Beto. Olha como fala comigo, seu Beto. Tô só fazendo o meu trabalho, investigando os fatos. Fatos. O único fato aqui é que minha mulher, uma professora respeitada, foi atacada por um vagabundo, e o senhor parece mais interessado em defender ele do que em fazer justiça. Seu Beto, se controle, ou vou ter que pedir para o senhor se retirar. O delegado ameaçou, levantando também. Vou registrar a queixa da sua esposa e mandar meus homens procurarem esse tal de Nego Dito, mas não prometo nada.
Ele provavelmente já sumiu da região. A gente saiu da delegacia com a certeza de que nada ia ser feito. No caminho para casa, o Beto andava em silêncio, com os punhos fechados, a tensão saindo do corpo dele. Ele não vai fazer nada, ele murmurou. Finalmente! Aquele delegado de merda não vai mover um dedo. A gente fez a nossa parte. Tentei consolar. Embora soubesse que ele tinha razão. Agora a gente precisa pensar em nós, no nosso filho. Mas eu conhecia meu marido. Sabia que por trás daquele silêncio, uma tempestade se formava. E eu tinha medo do momento em que ela ia estourar. As semanas seguintes foram um período de sombras e medos. Eu não voltei para a escola. Não conseguia nem imaginar fazer aquele caminho de novo, enfrentar os olhares curiosos dos colegas, as perguntas dos alunos. O diretor, seu Amaro, mandou um bilhete gentil, dizendo que entendia a situação e que minha vaga estaria garantida quando eu me sentisse pronta para voltar. O Beto ficou mais protetor e, ao mesmo tempo, mais distante. Não me deixava sozinha um minuto quando estava em casa, mas também passava longos períodos em silêncio, perdido em pensamentos que eu tinha medo de adivinhar. Às vezes, eu pegava ele me olhando com uma expressão que misturava amor, raiva e uma tristeza profunda. A gente dormia na mesma cama, mas agora existia um abismo entre nós. Ele não tentava me tocar, respeitando meu espaço, meu trauma. E eu, embora quisesse muito o conforto do abraço dele, não conseguia dar o primeiro passo, paralisada pelo medo e pela vergonha que não me deixavam em paz. Foi nesse clima de tensão que uma noite, quase um mês depois do ataque, eu acordei de madrugada e percebi que o Beto não estava na cama. Chamei por ele, mas nada. A casa estava silenciosa, vazia. Um pressentimento ruim tomou conta de mim. Levantei, procurei por todo canto, mas nenhum sinal dele. A jaqueta velha dele, que sempre ficava pendurada atrás da porta, não estava lá, e o facão que ele usava para cortar lenha também tinha sumido. Sentei na mesa da cozinha, tremendo. Não de frio, mas de pavor. Eu sabia no fundo do meu coração o que ele tinha ido fazer. Fiquei sentada ali por horas, com os olhos grudados na porta, esperando. Cada minuto parecia uma eternidade. Quando os primeiros raios de sol começaram a entrar pela janela, ouvi passos se aproximando. A porta se abriu e o Beto entrou. O rosto pálido, os olhos vermelhos, as mãos sujas de terra. — Onde você estava? Perguntei, mesmo temendo a resposta. Ele foi até a pia. Lavou as mãos demoradamente, sem dizer uma palavra. Depois, se serviu de um café e sentou na minha frente. Beto, pelo amor de Deus, me responde. O que você fez? Os olhos dele encontraram os meus, e eu vi algo diferente neles. Uma mistura de alívio e culpa. Eu não fiz o que você está pensando. Não sou assassino. Soltei o ar que nem tinha percebido que estava prendendo. Então, onde você esteve a noite toda? Procurando ele. Rodei todos os cantos onde esse tipo se esconde. Fui no acampamento dos andarilhos perto da linha do trem, no barraco velho do Chico Carroceiro, até no boteco do Neco, na beira da rodovia. Ninguém viu ele nas últimas semanas. É como se tivesse evaporado. Senti um arrepio. Uma parte de mim ficou aliviada por ele não ter encontrado o homem, por não ter feito algo que ia arruinar nossas vidas. Outra parte, que eu mal ousava admitir, ficou frustrada. Eu queria que o monstro que destruiu minha paz pagasse de alguma forma. O que você ia fazer se encontrasse ele? Perguntei baixinho. O Beto tomou um gole de café antes de responder. Não sei ao certo. Levei o facão, sim, mas no fundo, acho que eu queria olhar nos olhos dele. Queria entender que tipo de demônio vive dentro de um homem para fazer o que ele fez. Talvez eu só quisesse assustar ele, fazer ele sumir para longe de você, de nós. Eu estendi a mão por cima da mesa e segurei a dele.
Foi a primeira vez que a gente teve esse tipo de contato desde o ataque. As mãos dele, ásperas do trabalho duro, estavam frias e trêmulas. Vamos dar um jeito de seguir em frente, eu disse, tentando convencer a mim mesma tanto quanto a ele. Por causa do bebê. Ele precisa de nós dois. O Beto concordou com a cabeça, apertando minha mão com delicadeza. Você é a mulher mais forte que eu já conheci, Clara. Não sei se eu teria a mesma coragem no seu lugar. Nas semanas seguintes, a gente caiu numa rotina silenciosa. Eu ainda não tinha voltado para a escola. A gente vivia com as economias que tínhamos guardado para casa. O Beto trabalhava mais horas para compensar, saindo antes do sol nascer e voltando bem depois de escurecer. As conversas entre nós eram raras. À noite, eu acordava assustada, suando frio, com pesadelos sobre o ataque. O Beto fingia que não percebia, mas eu sentia ele acordar junto, mantendo uma distância respeitosa, enquanto eu tentava me acalmar. Um dia, quando eu estava quase completando 6 meses de gravidez, a dona Nair apareceu para uma visita. Trouxe com ela uma moça que eu não reconheci. Alta, magra, cabelos escuros presos num coque, roupas simples, mas arrumadas. Clara, esta é a Helena, dona Nair apresentou. Ela é enfermeira no posto de saúde novo que abriu na cidade vizinha, e também é minha sobrinha. Helena estendeu a mão com um sorriso gentil. Prazer em conhecer. Lá, dona Clara. Minha tia me falou muito da senhora. Ofereci um cafezinho e a gente sentou na sala pequena. A Helena tinha uma presença calma. Conversamos sobre coisas do dia a dia, o tempo, os preços, até que a Helena colocou a xícara na mesa e olhou direto para mim. Dona Nair me contou o que aconteceu. Ela disse, sem rodeios, estou aqui porque acredito que posso te ajudar. Senti meu sangue sumir. Ajudar como? Sou enfermeira, como eu disse, mas também faço parte de um grupo. Mulheres que se reúnem para apoiar outras mulheres que passaram por situações parecidas com a sua. Olhei para Dona Nair, confusa. Ela sorriu, me encorajando. A Helena ajudou muitas moças da região, Clara. Você pode confiar nela. A ideia de que existiam muitas mulheres que tinham passado pelo mesmo que eu era, ao mesmo tempo um alívio e profundamente perturbador. Quantas histórias como a minha ficavam escondidas, enterradas no silêncio e na vergonha? Esse grupo, o que vocês fazem exatamente? Perguntei, com um pé atrás. A gente se encontra, conversa, divide nossas histórias, Helena explicou. Às vezes, é só isso que a gente precisa. Ser ouvida, entendida, sem julgamento. Outras vezes, a gente oferece ajuda prática. Acompanhar na delegacia, ir ao médico, encontrar um lugar seguro para ficar. Isso não parece normal, comentei. Quer dizer, mulheres se reunindo assim, falando desses assuntos. Helena sorriu, compreensiva. E não é. Por isso, a gente se encontra escondido na casa de uma de nós, uma vez por mês. O mundo não está pronto para mulheres que se recusam a ficar caladas, dona Clara. Mas isso não significa que a gente tem que aceitar o silêncio que eles querem. Havia algo no jeito direto da Helena, de falar sem vergonha, que me atraía e assustava. Parte de mim queria correr daquela mulher que desafiava tudo que me ensinaram. Outra parte, porém, sentiu uma faísca de algo que eu não sentia desde o ataque. Esperança. Eu não sei se consigo falar sobre. Isso com estranhas, confessei. Não precisa falar se não quiser, Helena garantiu. Pode só ouvir. E vai descobrir que não somos estranhas por muito tempo. Existe um tipo de intimidade que nasce quando a gente compartilha nossas dores mais profundas. Dona Nair pegou minhas mãos. Pensa nisso, minha filha. Ficar isolada, remoendo o que aconteceu, não vai curar a ferida. Às vezes é preciso abrir ela para poder sarar direito. Depois que elas foram embora, fiquei pensando na oferta. A ideia de me expor, de reviver o trauma na frente de desconhecidas, me apavorava. Mas continuar como eu estava.
presa em casa, assombrada por pesadelos, incapaz de retomar minha vida. Não era uma opção. Naquela noite, mencionei a visita para o Beto no jantar. Um grupo de mulheres? Ele franziu a testa, desconfiado. Não sei não, Clara. Isso parece conversa de comunista. Você sabe como as coisas estão hoje em dia, com o governo militar. Qualquer reunião pode ser vista com maus olhos. São só mulheres conversando, Beto. Que mal pode ter nisso? Você é professora. Tem uma reputação a zelar. Se começa a se misturar com gente estranha... Gente estranha? Repeti, sentindo uma ponta de irritação. Como a dona Nair, que salvou nossa vida quando você quebrou o braço e não podia trabalhar. Ou como a sobrinha dela, que está tentando ajudar mulheres que sofrem em silêncio. O Beto pareceu surpreso com o meu tom. Desde o ataque, eu tinha ficado mais quieta, mais submissa. Aquela faísca de indignação era a primeira vez que minha antiga eu aparecia. Só tô preocupado com você, com o bebê. Ele disse baixinho. Esse mundo é perigoso para uma mulher sozinha. A gente já viu isso. E é justamente por isso que eu preciso aprender a me defender, Beto. Não posso passar o resto da vida com medo. Ele não respondeu na hora. Finalmente soltou um suspiro. Eu vou com você na primeira reunião, para garantir que tá tudo certo. Não, respondi com firmeza. É um grupo só de mulheres. Se eu aparecer com o marido, ninguém vai se sentir à vontade. Preciso que você confie em mim, Beto, como confiava antes. Algo no meu tom deve ter convencido ele, porque ele acabou concordando, mesmo a contragosto. Mas quero saber exatamente onde é. E se você não voltar até às 10 da noite, eu vou lá te buscar. Na semana seguinte, com o endereço que a Helena deixou, eu caminhei até uma casa simples na beirada da cidade. Foi a primeira vez que saí sozinha desde o ataque, e cada passo era uma batalha contra o medo. Vesti meu melhor vestido de grávida. Penteei o cabelo com cuidado, tentando parecer normal. Quando cheguei, fui recebida pela Helena, que me apresentou às outras. 7 mulheres de todas as idades. Tinha a Joana, uma senhora de cabelo branco que era lavadeira, com o Sacida, uma jovem com um olhar assustado que eu reconheci na hora. A Marina, professora como eu. A Teresa, dona de uma quitanda. A Dita, empregada na casa do prefeito. A Cida, costureira. E a Ângela, a dona da casa. Sentamos em círculo na sala modesta, com chá e um bolo simples. No começo, me senti um peixe fora d'água, mas conforme elas começaram a falar, a dividir pedaços de suas vidas, percebi que estava entre iguais. Não eram estranhas. Eram irmãs na dor e na resistência. Quando o delegado me perguntou o que eu estava fazendo na rua àquela hora, como se a culpa fosse minha por trabalhar até tarde, decidi que não ia mais aceitar aquilo calada, contou Teresa. Na semana seguinte, levei outras 3 comerciantes comigo na delegacia. 4 mulheres juntas, exigindo patrulha na Rua do Comércio à noite. Ele não pôde nos ignorar. Depois que meu patrão tentou. Vocês sabem, Dita falou baixinho. Pensei que não tinha escolha, ou aceitava, ou perdia o emprego. Aí a dona Ângela me falou que eu podia procurar trabalho na casa do juiz. Agora ganho até mais. As histórias eram diferentes, mas a essência era a mesma. Mulheres que tinham sido violadas, diminuídas, silenciadas, e que estavam, cada uma do seu jeito, encontrando um jeito de recuperar a voz e a dignidade. Quando chegou a minha vez, hesitei. Um nó se formou na minha garganta. Helena percebeu. Não precisa falar hoje, Clara. Tá tudo bem só ouvir. Não, eu disse, juntando coragem. Eu quero falar. E eu falei. As palavras saíram tropeçando no começo, depois fluíram como uma enchente. Contei sobre o ataque, sobre o descaso do delegado, sobre o silêncio pesado entre mim e o Beto,
sobre o medo que ainda me paralisava. O pior, confessei, é que eu continuo me sentindo culpada. Como se eu tivesse feito algo para provocar aquilo. Isso é o que eles querem que a gente pense, interrompeu Marina. É assim que eles nos controlam, fazendo a gente acreditar que a culpa é nossa. Mas não é. Nunca é. Meu marido diz que eu não devia ter andado sozinha. Continuei. Meu pai dizia que eu não devia usar vestido, respondeu Cida. Meu irmão dizia que eu não devia conversar com rapazes. Meu patrão dizia que eu não devia trabalhar à noite. Sempre tem algo que a gente não deveria fazer, não é? Mas e os homens que nos atacam? O que eles não deveriam fazer? O silêncio que veio depois dessa pergunta foi ensurdecedor. Era uma verdade tão simples, tão óbvia, mas que eu nunca tinha pensado daquele jeito. O que aconteceu com o homem que te atacou? Perguntou Joana. Ninguém sabe. Ele sumiu depois do ataque. A polícia diz que está procurando, mas não tão, completou Ângela, com um sorriso amargo. Nunca tão. Meu marido procurou ele por conta própria, admiti. Não sei o que teria acontecido se ele tivesse encontrado. Compreensível, disse Helena. O sistema falha com a gente o tempo todo. É natural a gente buscar justiça de outros jeitos. Mas isso também coloca eles em perigo, argumentei. Se o Beto tivesse feito alguma coisa, era ele que estaria na cadeia agora, não o monstro que me atacou. É por isso que a gente precisa de mudanças de verdade, não só vingança, explicou Helena. Mudanças nas leis, no jeito que a polícia trata a gente, no jeito que a sociedade nos vê. Isso parece impossível, comentei desanimada. Sozinhas, talvez, concordou Marina. Mas juntas, a gente já conseguiu pequenas vitórias. A patrulha na Rua do Comércio, o afastamento do médico do posto, que assediava as pacientes. A transferência do professor, que abusava das alunas. Eu saí daquela primeira reunião com uma sensação estranha, uma mistura de cansaço emocional e uma energia nova, como se eu tivesse descarregado um peso que carregava sozinha por muito tempo. O Beto estava ansioso quando cheguei. Como foi? Foi libertador, respondi, surpreendendo nós dois. Nas semanas seguintes, participei de todas as reuniões. Cada vez ficava mais fácil falar e ouvir. Aprendi que a dor dividida se torna, se não menor, pelo menos mais suportável. E descobri uma força dentro de mim que eu não sabia que tinha. Um mês depois, o delegado Bira apareceu na nossa casa. Era um domingo de manhã. Encontramos o Nego Dito, ele anunciou. Ou melhor, o que sobrou dele. Senti meu coração disparar. O que quer dizer? Foi encontrado morto na beira do rio. Parece que se afogou, mas tinha marcas de luta no corpo. Deve ter se metido em briga de bêbado. O Beto, que tinha descido do telhado ao ver o carro da polícia, entrou na sala. O rosto dele estava tenso, impossível de ler. O que o traz aqui, delegado? Estamos investigando a morte do andarilho que sua esposa acusou de. Bem, o senhor sabe. E o que isso tem a ver com a gente? Beto perguntou, a voz controlada. O delegado olhou direto para o meu marido. Onde o senhor estava na noite de quarta-feira, seu Beto? Trabalhando na madeireira, como sempre. Faço o turno da tarde. Saio às 10 da noite. O supervisor Juvenal pode confirmar. Eu depois vim direto para casa. Minha esposa pode confirmar. O delegado virou os olhos para mim. É verdade, afirmei sem hesitar. O Beto chegou por volta das 10h30, jantou e fomos dormir. Ele não saiu mais. Era mentira, claro. Naquela noite, o Beto tinha chegado bem depois da meia-noite. A roupa dele estava úmida e ele disse que tinha parado no bar com os colegas. Eu não questionei. O delegado franziu a testa, desconfiado. Entendo. Bem, de qualquer forma, o caso está encerrado. Ele se levantou para sair, mas parou na porta. Ah, Dona Clara.
Eu soube que a senhora tem frequentado certas reuniões. Um conselho de amigo. Cuidado com as companhias. Os tempos estão difíceis. Se é que me entende. Depois que ele saiu, ficamos em silêncio. Havia uma pergunta no ar entre nós. Você mentiu para ele? O Beto disse. Finalmente. Por quê? Porque eu acredito em você. Quando você diz que não fez nada. Nossos olhos se encontraram e vi nele uma mistura de gratidão, culpa, amor, medo. Esse grupo que você frequenta, ele mudou de assunto. O delegado sabe dele. Tem certeza que é seguro? Não é um grupo político, se é o que te preocupa. Somos só mulheres tentando ajudar umas às outras. Hoje em dia, ajudar umas às outras pode ser visto como subversão, ele disse baixinho. Tenha cuidado, Clara. Não quero te perder. Assenti, entendendo o medo dele. Era 1964, o ano em que os militares tomaram o poder. Serei cuidadosa, prometi, mas não vou parar de ir. Essas mulheres, elas me devolveram algo que eu pensei que tinha perdido para sempre. O quê? Minha voz. Na reunião seguinte, contei tudo. Houve um silêncio pesado. Você acha que... seu marido... Cida começou, deixando a pergunta no ar. Eu não sei, respondi honestamente. E talvez seja melhor assim. Helena tocou meu braço. Independentemente do que aconteceu, Clara, você não é responsável, nem pelo ataque, nem por qualquer consequência dele. Assenti, sentindo o peso daquela verdade. Por mais que eu tentasse, não conseguia sentir remorso pela morte daquele homem. Sentia apenas um alívio culpado por saber que ele nunca mais machucaria outra mulher. Naquela noite, o Beto chegou com uma novidade. Consegui uma transferência. Vão me mandar para a unidade nova em Jundiaí. Pagam melhor, e o horário é só de dia. Mas... e o nosso terreno? Tudo que a gente economizou? A gente vende. Compra outro lá. É uma cidade maior. Tem mais oportunidade. Para você também. Escolas melhores. Talvez até uma faculdade um dia. Eu entendi. O Beto queria nos tirar dali. Das memórias, das suspeitas. Queria um recomeço. E o grupo? As mulheres? Ele suspirou. Talvez tenha grupos parecidos em Jundiaí. Se não tiver, talvez você possa começar um. Aquela sugestão, vinda do homem conservador que ele sempre foi, me pegou de surpresa. Percebi o quanto nós dois tínhamos mudado. A tragédia nos transformou, mas o importante é que a gente continuava junto. Uma semana depois, na minha despedida, a Ângela fez um brinde com chá. A Clara, que chegou aqui quebrada e parte como uma mulher em reconstrução. Leve nossa força com você. Helena me deu um caderninho para anotar pensamentos, sentimentos, histórias. Às vezes escrever é tão poderoso quanto falar. Abracei cada uma delas. Mulheres que viraram minha segunda família. Jurei a mim mesma que, onde quer que eu fosse, levaria adiante o que aprendi ali. Que a união entre mulheres pode ser uma força revolucionária num mundo que tenta nos manter caladas. A gente se mudou para Jundiaí em agosto de 1964, 2 semanas antes do nosso filho nascer. Foi um parto difícil. O médico disse que as complicações provavelmente foram por causa do trauma que eu sofri. Passei 22 horas em trabalho de parto. Quando finalmente segurei meu filho nos braços, um menino de 3,2 kg, que chamamos de Paulo, senti como se o universo me desse uma segunda chance. Ele tem os seus olhos, o Beto disse, e o seu queixo teimoso. Os primeiros meses foram uma loucura de fraldas, mamadeiras e um cansaço sem fim. Mas o Paulo era um pequeno farol, iluminando o caminho para fora da escuridão. Cada sorriso dele era uma prova de que a vida continua, que existe beleza e esperança além da dor. O Beto trabalhava duro e estudava contabilidade por correspondência à noite.
A gente não falava do passado, era um acordo silencioso. Em janeiro de 1965, comecei a procurar trabalho. Precisava recuperar minha independência. Tem certeza que está pronta? O Beto perguntou. Eu estava. Precisava sair daquelas 4 paredes. Consegui um emprego como professora substituta. Naquele primeiro dia, minhas mãos tremeram ao escrever meu nome na lousa. Por um momento, tive medo que os alunos pudessem ver através de mim, enxergar minhas cicatrizes. Bom dia, classe. Meu nome é Clara e serei sua professora este ano. A minha voz saiu firme. E assim, palavra por palavra, eu fui reconstruindo não só a educação daquelas crianças, mas a minha própria identidade. Com o tempo, a confiança voltou. As memórias não sumiram, mas aprendi a não deixar que elas me dominassem. Em julho, recebi uma carta da Helena. O grupo tinha crescido. No final, ela perguntou: existe algo semelhante em Jundiaí? Respondi honestamente. Contei da nossa nova vida, do Paulo, do meu trabalho. Quanto à sua pergunta, escrevi: ainda não estou pronta para liderar algo assim aqui. Talvez um dia. No final daquele ano, compramos nosso terreninho em Jundiaí. Nos fins de semana, íamos os 3 limpar o terreno, sonhar com a nossa casa. Foi lá que conhecemos a Neuza. Ela morava ao lado, com 3 filhos pequenos. O marido? Foi embora há 2 anos, ela contou, depois de quase me matar de pancada. A franqueza dela me pegou de surpresa. Como você conseguiu seguir em frente? Perguntei. Um dia de cada vez. Ela respondeu. Primeiro sobreviver, depois viver e finalmente florescer. Ainda estou na fase de sobreviver, mas eu chego lá. A resiliência dela me tocou. Ela não teve o apoio que eu tive. E mesmo assim estava ali, de pé, criando os filhos sozinha. Comecei a ajudá-la com pequenas coisas. E foi a Neuza que me apresentou a outras mulheres do bairro em situações parecidas. Marta, Iracema, Lúcia. Comecei a convidá-las para um café em casa aos domingos. O Beto no começo ficou meio assim, mas logo passou a levar o Paulo para passear para nos dar espaço. Não era um grupo formal, éramos só vizinhas, dividindo histórias. Mas sem perceber, eu tinha recriado uma versão modesta do grupo da minha antiga cidade. Um dia, a Lúcia chegou com o rosto machucado. Meu ex-marido me achou. Disse que vai levar as crianças se eu não voltar para ele. Ele não pode fazer isso, eu disse, embora soubesse que legalmente ele podia. Mas ele vai. Ela chorou. Ele conhece o delegado, tem dinheiro. E eu não tenho nada. Algo despertou em mim. Vamos procurar um advogado, decidi. Conheço o Dr. Arruda, pai de um aluno meu. Não tenho dinheiro, ela disse. Mas eu tenho, disse Iracema para minha surpresa. Não muito, mas dá para uma consulta. E eu fico com as crianças, ofereceu Marta. Meu primo trabalha no fórum, disse Neuza. Posso pedir para ele agilizar os papéis. Naquele momento, eu entendi. A nossa força está na união. Juntas, podemos fazer o que seria impossível sozinhas. O processo foi longo e doloroso, mas nós nos mobilizamos. E, em junho de 1967, o juiz deu a guarda provisória para Lúcia. Uma pequena vitória, mas gigante para nós. Comemoramos com um almoço no meu quintal, observando aquelas mulheres que tinham enfrentado o pior, rindo e compartilhando. E meu marido, finalmente em paz com seu passado, senti uma gratidão profunda. Naquela tarde, peguei o caderninho que a Helena me deu, que até então estava em branco, e pela primeira vez as palavras fluíram. As cicatrizes que nunca desaparecem completamente. Elas se tornam parte de nós. Marcas na pele da alma que nos lembram não só da dor, mas da nossa capacidade de curar, de sobreviver, de florescer. Nos anos seguintes, nosso grupo informal cresceu. Em 1969, finalmente nos mudamos para nossa casa própria. Simples, incompleta, mas nossa. Na pequena festa, o Beto sussurrou no meu ouvido.
Nunca pensei que chegaríamos até aqui. Depois daquele dia, tive tanto medo de te perder. Mas não perdeu, respondi. Perdi partes de mim, sim, mas encontrei outras que nem sabia que existiam. Você encontrou sua força, ele disse, olhando para as mulheres reunidas. E ajudou outras a encontrarem as delas. Hoje, olhando para trás, vejo o fio que conecta aquela jovem professora aterrorizada à mulher que me tornei. Vejo as mãos que me ajudaram. Dona Nair, Helena, o Beto, e vejo os rostos daquelas a quem eu pude ajudar. A verdade é que a gente nunca supera um trauma desses. Ele virá parte de nós. Mas aprendi a conviver com os fantasmas e, mais importante, consegui transformar minha dor em algo útil. E se há uma lição que eu gostaria de deixar para vocês, é esta. Nunca subestimem o poder de uma mão estendida. Nunca duvidem do que mulheres unidas podem fazer. E nunca, jamais, permitam que alguém lhes diga que suas histórias não importam, porque elas importam. Cada voz que se levanta, cada história compartilhada, cada cicatriz exibida sem vergonha, importa. É assim que a gente muda o mundo. Uma vida, uma história, uma cicatriz de cada vez. Se você se emocionou com minha trajetória de vida, se inscreva no canal e curta o vídeo. Isso me deixa muito feliz. Até mais, queridas e queridos.